E daí a gente pode começar. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode escrever no chat, tá? Eu tô com o chat aberto aqui no celular. Daí, caso eu não veja alguma coisa, vocês podem abrir tranquilos o microfone de vocês e perguntar também o que vocês acharem melhor, tá? Vocês tiveram alguma dificuldade, assim, com essa lista? Alguma questão que ficou, assim, meio em aberto? Porque senão eu vou ir corrigindo uma por uma das que ele pediu pra vocês fazerem. Que eu acho que era até as 6, e daí se vocês quiserem eu posso fazer as outras também. Tranquilo? Vou começar então. Essas questões iniciais são questões mais de tipo classificação, e elas cobram bem a nomenclatura, assim, os nomezinhos que a gente dá para os ângulos, que é importante de saber, porque às vezes são coisas que provavelmente não perguntariam diretamente numa questão do vestibular se é um ângulo agudo ou obtuso, mas é importante saber o que eles são, porque às vezes aparecem questões em que esse conhecimento ele é meio que assumido, assim. Então, esse ângulo aqui é um ângulo, se vocês forem olhar, é um ângulo pequeno, né? Ele é menorzinho. E aqui, aqui a gente tem uma das perninhas do ângulo, e aqui a outra. Se vocês forem olhar, se a gente for traçar uma reta perpendicular, esse ângulo aqui, ele é menor do que 90 graus, né? Ele é um ângulo que ele tá mais fechadinho, certo? Do que um ângulo, assim, que tá bem na perpendicular. Então, esse ângulo aqui, esse ângulo θ aqui, tá? É um ângulo menor do que 90 graus, certo? O ângulo de 90 graus é o ângulo quadradinho, né? Então, se ele é um ângulo menor do que 90 graus, a gente classifica ele como um ângulo agudo, que é um nome bem autoexplicativo, né? Ele é mais pontudo, assim, esse ângulo aqui. Ele é pontudinho, então ele é mais agudo, como uma ponta aguda, assim. Também dá pra pensar no acento agudo, assim, que tem um ângulozinho pequeno, certo? Então esse aqui é bem tranquilo de lembrar. O segundo é um ângulo maior, é um ângulo bem aberto, certo? Aqui a gente também tem desenhado essas retas aqui perpendiculares. A gente tem um ângulozinho que ele começa aqui e ele abre a boca até o outro lado, certo? Aqui seria a linha dos 90 graus. O 90 graus é a bordinha do quadrado, certo? Então ele é maior do que esses 90 graus, certo? Então se ele é maior do que 90 graus, a gente classifica ele como um ângulo obtuso, certo? Um ângulo obtuso, que é o ângulo grave, assim, o ângulo do acento grave, certo? Depois a gente tem o próprio ângulo de 90 graus, que eu já falei umas 20 vezes aqui, que a gente também representa com esse quadradinho, assim, pode ter um ponto dentro ou não, mas quando a gente tem um quadrado aqui no canto do ângulo, a gente está representando ele como um ângulo reto, que é o nome bonito que vai ser usado, assim, nas aulas de matemática para esse tipo de ângulo. É um ângulo de 90 graus. É um ângulo importante porque tem várias propriedades específicas, assim, de triângulos que têm ângulos retos que são importantes depois para trigonometria e tudo mais. E que daí vocês vão ver melhor, assim, com o pessoal da matemática.
e que também vão ser usadas algumas vezes nas aulas de física, principalmente na parte lá de forças, que a gente decompõe vetores, tem ângulos entre os vetores, e a gente acaba usando algumas propriedades de triângulos para calcular as coisas. Então é importante saber reconhecer esse ângulo reto aqui, que é quando os lados aqui do ângulo estão perpendiculares entre si. E por último, a gente tem esse ângulo aqui, que é um ângulo bem abertinho, certo? É um ângulo deitado. Esse aqui é um ângulo de 180 graus, certo? Porque o círculo todo é 360, então metade do círculo vai ser 180 graus. Esse tipo de ângulo a gente chama de ângulo raso, certo? E é importante saber isso aqui porque o ângulo raso quer dizer que os ladinhos do ângulo eles estão paralelos entre si. E tem algumas coisas importantes em relação à geometria que acabam usando essa propriedade, certo? A gente vai ver também que quando a gente está trabalhando com triângulos e com retas, saber que isso aqui é um ângulo de 180 graus é muito importante, porque tu pode, às vezes, deduzir outros ângulos usando propriedades baseadas nisso aqui, que o ângulo bem abertinho, assim, é 180 graus. Um exemplo dessas propriedades que a gente pode usar, que usam o ângulo raso para calcular coisas, é quando a gente está trabalhando com retas e ângulos, certo? Quando essas duas retas elas estão fazendo uma interseção, né? Elas vão formar naturalmente ângulos entre si. Então ele está nos dizendo aqui que esse ângulo entre essas duas retas é 35 graus, certo? E quer saber esse outro ângulo aqui, esse ângulo θ. O que a gente pode fazer? A gente pode perceber que se a gente pegar todo o ângulo, é de 180 graus, que nem aquele ângulo raso que a gente viu antes, né? Então, se a gente pegar tudo isso aqui é 180. Então, o 35 graus mais o θ tem que dar 180. Então, vamos escrever isso aqui. O θ mais 35 graus é igual a 180 graus. Então, a gente vai tirar 35 dos dois lados. Passar o 35 diminuindo, né? Então, o θ vai ser 180 graus menos 35 graus. E no final, a gente fica com θ é igual a 145 graus. Alguém teve alguma dificuldade nessa questão? Senão eu já vou passando para a próxima. Tudo tranquilo? Tá bom. A próxima é uma classificação de retas, tá? Que a gente pode pegar várias retas diferentes e classificá-las baseadas na relação, assim, entre elas. Em como elas estão organizadas no espaço em relação a uma outra, tá? Se elas estão na mesma direção, se elas estão inclinadas uma em relação à outra, quantas vezes que elas fazem interseção entre elas, certo? E daí a gente tem os nomezinhos. Bom dia, boa noite, Nicolas. Os nomezinhos para cada um desses tipos de relações, certo? A primeira que eles pedem para classificar é a reta AB, que é essa aqui, com a reta CD, certo? Aqui a gente tem duas retas que elas não estão na mesma direção, né? Dá para ver que elas estão inclinadas em relação a uma outra, tá? Elas têm um ângulozinho entre elas aqui. E esse ângulo, vocês podem ver que ele não é um ângulo reto, tá? Porque o ângulo reto é esse ângulo quadradinho, certo? Que é o cantinho do quadrado. A gente tá vendo que isso aqui não é um cantinho bonito
quadradinho para ser um ângulo reto. Tá? Então, a gente vai ter vários jeitos de classificar. Tá? A gente vai ter retas que são concorrentes. Esse tipo de reta são retas que tem um ponto de interseção entre elas. Secção. Tá? Depois a gente tem retas coincidentes. Que são retas que elas são iguaizinhas. Elas estão na mesma direção e elas cobrem os mesmos pontos, tá? Eu vou chamar de retas iguais, só para ficar mais claro. Mas elas são retas que estão uma em cima da outra, tá? Elas são exatamente a mesma coisa. Elas estão cobrindo os mesmos pontos em todo o espaço, certo? Depois a gente tem retas paralelas. Que elas estão na mesma direção. E a gente tem as perpendiculares, que tem um ângulo... tá difícil de escrever. Desculpa, o negócio travou aqui. Vamos ver se ele guardou o que eu tava escrevendo. Acho que não. Não. Tá, só escrever de novo. Tá? Então, coincidentes. São as retas iguais. Estão passando nos mesmos pontos, estão uma em cima da outra. Por isso que a gente chama de coincidentes. Elas estão coincidindo no espaço. Depois a gente tem as concorrentes. Que tem um ponto de interseção. A gente tem as paralelas. Que elas estão na mesma direção. A gente também pode representar retas paralelas assim. Se uma coisa paralela a outra, às vezes vocês veem esse símbolo de duas... eu esqueci o nome desse negócio. Mas dois bastões inclinados. Eu esqueci o nome pra tu ver a habilidade em português da pessoa. E depois a gente tem as retas perpendiculares. Que elas têm um ângulo de 90 graus entre si. Também às vezes dá pra ver representado como assim. Um símbolozinho que é um risco com outro bem em pezinho. E daí agora a gente vai classificar quais são as relações entre essas retinhas aqui. Então a reta AB e a reta CD, elas têm um ângulo entre elas, tá? Então elas não são paralelas, elas não estão indo na mesma direção. Elas também não são coincidentes porque elas não são iguaizinhas, elas não estão passando pelos mesmos pontos, certo? Elas não estão uma em cima da outra. E elas não são perpendiculares, né? Porque esse ângulo que tem aqui entre elas não é um ângulo de 90 graus. Um ângulo de 90 graus seria se fosse mais ou menos aqui, por exemplo, a CD. A gente consegue ver que esse ângulozinho aqui é menor do que esse canto do quadradinho, certo? Então não é um ângulo de 90 graus. Então essas aqui são retas concorrentes. Elas têm um
ponto de interseção entre elas, e o ângulo entre elas não é de 90 graus, certo? Depois a gente tem as retas CD e FG, que se vocês forem olhar, elas estão mais ou menos na mesma direção, né? Elas não estão uma em cima da outra, então elas não são coincidentes, mas elas estão na mesma direção. Se vocês fossem estender essas retas aqui para o infinito, elas nunca ia ter um ponto de interseção, certo? Elas nunca iam se encontrar, porque elas estão as duas na mesma direção, mas elas estão separadas, né? Então essas aqui são retas paralelas. Depois a gente tem a reta FG e a reta HI, certo? Esse aqui é um caso de retas perpendiculares, né? A gente tem o ângulo reto aqui no canto, certo? Então elas têm um ângulo de 90 graus entre elas. Se vocês forem ver, elas estão bem nas direções completamente diferentes, certo? Bem perpendiculares entre si, então retas perpendiculares. E por último, a gente tem as retas AB e HI, certo? Essas aqui é um pouquinho mais chatinho de classificar, porque não é tão óbvio, elas não estão no mesmo... Elas não estão desenhadas até o fim do negócio. Mas basicamente, vamos excluindo o que não dá pra ser, tá? Elas não são coincidentes, elas não estão no mesmo lugar, elas não estão uma em cima da outra, elas não têm a mesma direção, elas não passam assim bem iguaizinhas. Então elas não são coincidentes. Elas não são paralelas também, porque elas não estão exatamente na mesma direção, assim, passando uma do lado da outra, que nem a CD e a FG, né? Elas estão em direções diferentes. E elas não são perpendiculares também, porque elas não são exatamente uma numa direção e a outra na direção completamente fora disso aqui. Elas estão meio inclinadas uma em relação à outra. Então também não são perpendiculares. Elas são retas concorrentes, tá? É só que não é muito óbvio pelo desenho, porque o ponto que elas vão fazer essa interseção, na verdade... Deixa eu apagar aqui só, pra eu conseguir desenhar. Se vocês forem estender essas retas até o infinito, elas vão eventualmente se fazerem uma interseção aqui, tá? Então elas são retas concorrentes. Só não é muito óbvio porque elas não estão desenhadas até onde elas começam a fazer a interseção, certo? Ficou alguma dúvida nessa questão? Se não tem nenhuma dúvida, vocês fizeram as questões a mais que tinha ali naquela lista? Porque dá pra corrigir agora, se vocês quiserem, assim. Mas só se vocês pilharem. Se vocês fizeram o negócio, corrigir sim? Tá. Então vou corrigir essas aqui também. Porque foi parte da matéria que ele não passou diretamente na aula, né? Mas eu acho que é importante, se a gente der as questões, corrigir elas, porque senão vocês acabam ficando na dúvida, né? Tá. A questão 7, ela pede para classificar 3 triângulos, tá? Em relação ao tipo de ângulos que eles têm. A gente tem 3 tipos de triângulos nessa classificação. A gente tem o acutângulo, que é um triângulo com 3 ângulos agudos.
Depois a gente tem o triângulo retângulo, que é o que de longe a gente mais trabalha, porque é nele que a gente tem lá Pitágoras, e daí a gente consegue fazer umas relações mais interessantes, assim. Quando vocês forem ver seno, cosseno, essas coisas, é tudo no triângulo retângulo, né? E a parte mais importante dele é que ele tem um ângulo reto, tá? Um ângulo de 90 graus nele. E por último a gente tem o obtusângulo. Que esses aqui são triângulos que têm um ângulo obtuso, ou seja, um ângulo maior do que 90 graus. Maior do que 90 graus. Então, o triângulo 1, se vocês forem olhar aqui, ó, a gente tem esse ângulo aqui, que ele é menor do que 90 graus. Ele é um ângulo agudo, né? A gente tem esse outro ângulo aqui, que também é menor do que 90 graus. Ele também é um ângulo fechadinho, né? Em relação ao que seria o 90 graus, que é o cantinho de um quadrado. E daí aqui a gente tem no 1 um ângulo reto. A gente tem esse quadrado no canto do ângulo. É geralmente o que a gente usa para representar ângulos retos, tá? E se vocês forem olhar, realmente ele é bem um cantinho de quadrado aqui, ó. Se a gente fosse desenhar um quadrado, ele ia ficar bem bonitinho aqui. Porque isso aqui é um triângulo reto, no caso. Um triângulo retângulo. Daí depois, o segundo, a gente vai olhar, vamos olhando os 3 ângulos, né? Esse aqui é um ângulo agudo. Ele é piquetucho, né? Ele forma uma boquinha pequena, menor do que um canto de quadrado, né? É sempre bom tentar imaginar como seria se fosse um cantinho de quadrado mesmo, porque daí esse aí seria o ângulo reto, né? Se for menor do que um cantinho de quadrado, baseado nessas retas aqui, daí a gente sabe que é um ângulo agudo, tá? Então esse aqui é um agudo. Esse aqui também, né? Ele é um ângulo fechadinho, menor aqui do que o 90 graus, que seria se fosse todo esse ângulo aqui. Então esse ângulo também é agudo. E esse aqui também. Também é uma boquinha mais fechada, né? Também é menor do que o 90 graus, que seria se fosse tudo isso aqui, né? Então, esse aqui tem 3 ângulos agudos. Isso aqui é um acutângulo. E por último, o terceiro, a gente também tem 2 ângulos agudos aqui, ó. Ângulos bem fechadinhos. Um ângulo agudo, esse aqui também, bem agudinho. E daí a gente tem esse ângulo aqui, que é um ângulo mais aberto, né? Ele é bem grandão, então a gente sabe que não vai ser um agudo. Daí a gente tem que imaginar um pouquinho para conseguir ver se é um reto ou um obtuso. No caso, se for um reto, as questões elas vão desenhar um quadradinho no canto, tá? Eu acho que eu nunca vi. É bem raro de não aparecer assim o quadradinho, a não ser que eles digam na questão, isso é um triângulo retângulo, que daí vocês automaticamente já sabem que um dos ângulos é reto. Mas dá para imaginar, por exemplo, se esse aqui é um dos lados. Se fosse um quadradinho, se fosse um ângulo reto, daí a perpendicular aqui, ó, é aqui. Esse aqui seria um ângulo reto, por exemplo. Mas ele é maiorzinho, né? Ele vai até aqui. Ele é mais aberto do que o ângulo reto seria. Então isso aqui é um ângulo obtuso. E esse aqui vai ser um obtusângulo. Certo?
Só aleatoriamente, mas vocês acham que pode ter mais do que um ângulo reto ou um ângulo obtuso por triângulo? Se poderia ter mais classificações além dessas? A resposta no caso é que não dá, tá? Pra ter mais do que um ângulo reto ou um ângulo obtuso. Porque, por exemplo, a razão para isso é que a soma dos 3 ângulos tem que dar 180, tá? Então, se a gente... Em qualquer retângulo, sempre. Eu acho que tem uma ou duas questões depois que usam isso. Que a soma de todos os ângulos de qualquer retângulo, de qualquer tipo, sempre vai ser 180 graus, certo? E daí, se a gente tem 2 ângulos retos, um com 90 e outro com 90, daí a gente já tem 180. E daí não sobra nenhum ângulo pro terceiro ângulo. Que daí a gente não teria como fechar um triângulo. Não dá pra ter um dos ângulos sendo 0 e ser um triângulo ainda, né? E o obtusângulo é ainda pior, porque daí teria 2 com mais de 90 e só com isso já fecha mais do que 180 graus, né? Então a gente só pode ter um ângulo reto ou um ângulo obtuso dentro de um triângulo. Senão ele vai ser um octângulo. E daí, no caso, a questão 8 aqui é uma questão que usa isso aqui. Que usa essa coisa de que a soma dos ângulos de qualquer triângulo, tá? Todos os triângulos seguem isso aqui. É sempre 180 graus, tá? Isso aqui é uma propriedade básica, assim, de todos os triângulos. Não vou provar isso aqui matematicamente, porque é meio chatinho de demonstrar, mas isso sempre se aplica, tá? Qualquer triângulo sempre vai ter a soma dos ângulos igual a 180. E tem vários tipos de questões que usam isso, questões de retas paralelas, ou aquelas retas que têm interseções entre si, ou questões de trigonometria e tudo, sempre vocês vão ter que saber essa propriedade, tá? Então, a gente tem que a soma de tudo isso aqui tem que ser 180. Então, a gente tem um ângulo de 100 graus, a gente tem um ângulo de 32 graus, e a gente tem esse ângulo θ aqui, que a gente quer descobrir o que é. E isso aqui sempre, sempre, sempre tem que ser igual a 180 graus. E daí a gente resolve essa equaçãozinha aqui. A gente tem 100 mais 32 graus dá 132 graus, mais o ângulo que a gente quer descobrir, que é o θ, é igual a 180 graus. Daí agora a gente passa o 132 diminuindo, fica com θ é igual a 180 graus menos 132 graus. E daí a gente calcula isso que vai dar 48 graus. Sim, 48 graus. Certo? Vocês tiveram alguma dificuldade com essa questão? Que daí a próxima, se eu não me engano, é uma variação disso aqui, que tem um passo a mais daí para descobrir o ângulo que a gente quer. Que é essa questão aqui. Que ela usa exatamente a mesma propriedade. Soma dos ângulos. A soma dos ângulos do triângulo é sempre 180 graus. Sempre. Então, o que a gente pode fazer? Tem vários jeitos de pensar nessa questão. Eu vou fazer um deles, tá? Mas o jeito que vocês conseguirem, que acho que vocês acharem melhor de imaginar, vocês podem fazer, tá? Basicamente, a gente tem um triângulo que tem um ângulo de 95 e outro de 29 graus. E daí ele tem esse ângulozinho aqui, que eu vou chamar de alfa, tá? Só para facilitar na hora de escrever as coisas.
E daí depois, o que a gente quer descobrir, na verdade, não é o alfa. É esse outro ângulo aqui, que é o θ, que está fora do triângulo. Tá? Então, usando essa propriedade aqui, a gente sabe que o ângulo de 95 mais o ângulo de 29 graus mais o alfa, ele é igual a 180 graus, certo? Mas o que a gente quer descobrir é o θ. Como que a gente descobre isso? O θ e o alfa, eles formam juntos uma metade, um meio círculo, né? Então, se a gente pegar esse ângulo todo aqui, isso aqui é um ângulo raso, o ângulo todo junto, que é um ângulo de 180 graus, né? É uma metade de um círculo, o círculo tem 360 graus, então esse ângulo aqui todo vai dar 180. Então a gente sabe que o alfa mais o θ também tem que dar 180 graus, certo? E daí agora, a gente quer saber o θ, a gente vai descobrir o alfa usando essa equação aqui, essa relação, e daí depois só substituir aqui para descobrir qual é o θ. Então, a gente tem 95 mais 29, tá? Isso aqui vai dar 124. 124 graus mais o alfa é igual a 180 graus, certo? Então, o alfa, esse ângulo aqui, vai ser 180 graus menos 124 graus. E isso aqui dá 56 graus. Então, esse aqui é o ângulo que está aqui dentro, né? E daí agora, para descobrir o quanto desse ângulo aqui está fora, a gente usa isso aqui. A gente sabe que o alfa mais o θ vai dar 180. A gente descobrir qual é o alfa. Agora a gente usa isso para descobrir qual é o θ, certo? Então a gente tem que θ mais 56 graus é igual a 180. O θ vai ser 180 graus menos 56 graus. Então, isso aqui vai dar 124 graus. Essa aqui é a resposta que a gente estava procurando. Se vocês forem notar, na verdade, o θ, a gente também poderia pensar como a soma desses dois, né? Vocês viram que dá a mesma coisa. A soma dos dois ângulos que a gente já sabia dá a mesma coisa que o θ. Por que isso? Porque a soma desses dois mais o alfa tem que dar 180, porque é a relação dos triângulos, né? A soma dos ângulos tem que dar 180. E o alfa mais o θ também tem que dar 180, né? Então, na verdade, a soma dos que a gente sabe... A soma dos que a gente sabe... conhecidos aqui, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui, tem que ser igual ao θ, porque é o que falta para completar os 180 nos dois casos. O alfa mais esses aqui tem que dar 180, o alfa mais o θ também tem que dar 180 pelas regras de geometria que a gente está falando, então eles têm que ser iguais. Então esse é outro jeito de pensar nessa questão. Tranquilo, gente? E por último, tem essa questão aqui, que é uma questão de nomenclatura também, que é uma questão um pouquinho mais de decoreba, assim, porque é saber a relação entre os tipos de retas que aparecem no triângulo e esses pontos aqui, que é meio chatinho, né, de decorar, mas tem algumas questões que acabam pedindo para vocês saberem o que é esse barocentro, centro, incentro, circuncentro, que honestamente eu nem lembrava de me preparar para dar essa aula, então para vocês verem. Mas às vezes pedem, então é bom ter em mente, assim. E daí relacionar isso com as retas que a gente usa para encontrar esses pontos, tá? O que ele quer dizer com isso? Vamos imaginar que a gente tem um triângulo qualquer, assim. Não estou desenhando ele
muito assim, porque não importa muito os ângulos que ele tem, o que a gente vai querer saber é como calcular, como achar esses pontos, tá? E como que eles são definidos. Tem vários jeitos de definir retas a partir de um triângulo. Assim, a gente pode, por exemplo, separar o triângulo em metades baseados, vou separar em 2 ângulos iguais isso aqui. Ou então, vou fazer uma reta que é perpendicular aqui a esse lado. Vou fazer uma reta que... Enfim, que separa exatamente pela metade, assim. Então, tem vários jeitos de definir retas a partir de um triângulo. E daí, a partir dessas retas, quando a gente pega as 3 retas de cada um dos lados, a gente acaba formando esses pontos aqui, certo? E daí, a questão, ela quer saber quais retas se relacionam com que pontos, tá? Então, vamos um por um. O barocentro, ele é definido a partir das medianas, tá? A resposta aqui é medianas. As medianas, elas são retas que elas vão do ponto médio de um lado, tá? Ponto médio do lado até o vértice oposto. Então, elas vão desse ponto médio aqui até o vértice que está do outro lado. Então, essa aqui, por exemplo, é uma mediana desse triângulo. A outra seria pegar o ponto médio aqui e ir até esse lado, ponto médio aqui, e até... Eu que não desenhei bem, tá? Elas se interseccionam. Acreditem que elas se interseccionam, tá? E esse ponto aqui é o barocentro. O barocentro. Por que isso é importante, tá? Na prática, isso aparece em algumas coisas de física, na real. Por exemplo, os corpos, eles têm o que a gente chama de centro de massa, que é, se vocês forem imaginar, pegar toda a massa de um corpo e colocar num ponto. Esse seria o centro de massa do corpo. E que a gente usa, por exemplo, quando eu quero calcular torque de um motor, por exemplo. Então a gente vai precisar saber qual é o barocentro desse motor para conseguir calcular esse tipo de coisa, sabe? Então tem aplicações na física, assim. E é um dos pontos, assim, que é mais importante, assim, na prática. Depois a gente tem o ortocentro, que ele é baseado nas alturas, tá? Nas alturas. O que é uma altura? É a distância. Vamos desenhar outro triângulo aqui. Vou desenhar da mesma forma porque eu não sou tão criativa assim, tá, gente? Mas basicamente a altura, ela vai do vértice até o outro lado, e ela é perpendicular a esse lado. Perpendicular. Então, a altura, ela vai desse ponto até embaixo, e ela vai formar um ângulo reto com o lado oposto, certo? Esse aqui vai ser a altura desse lado, por exemplo, mas a gente pode definir a partir dos outros. Por exemplo, a gente pode pegar esse lado aqui e pegar um negócio perpendicular aqui também, até o outro lado, e fazer a mesma coisa aqui. Pegar esse vértice e seguir formando uma reta perpendicular aqui. Então, esse ponto aqui seria o ortocentro do triângulo. Certo? Esse prefixo aqui, orto, a gente usa... Se vocês forem ver, tem até umas coisas de medicina que tem esse prefixo. Tipo, hipotensão ortostática é quando tu fica hipotenso quando tu tá de pé.
E o orto é de altura, assim. Então é umas coisas legais, assim, da linguagem que a gente usa. Tem uma razão para ela existir, assim. Depois a gente tem o in centro, que ele é baseado na bissetriz. O que é a bissetriz? A bissetriz, ela vai ser uma reta que pega e divide em ângulos iguais. Ângulos iguais, um certo ângulo, tá? Então ela separa no meinho, mas separa no meio do ângulo. Então, por exemplo, aqui a gente tem de novo nosso triângulozinho. Se a gente for pegar a bissetriz, ela vai pegar, a gente tem esse ângulo aqui todo, ela vai separar em dois ângulos iguais. Então, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui são a mesma coisa. Tá? E a gente pode fazer isso para todos os ângulos. Fazer aqui e separar também em dois ângulos iguais, assim. Então, esse aqui vai ser o in centro. Por que tem esse nome meio esdrúxulo, assim, meio bizarro? O in centro. Na verdade, é porque ele é o centro. Se vocês pegarem um círculo e colocarem ele dentro do triângulo, de forma que ele toque nos lados, assim, se vocês pegarem, ele vai... Esse in centro vai ser o centro desse círculo, tá? É o centro do círculo que está inscrito no triângulo. Por isso que é in centro. Meio... Mas talvez ajude vocês a decorar. O in centro é o que está inscrito. E daí depois a gente tem o circuncentro, que ele é baseado nas mediatrizes. A mediatriz, ela é uma reta que ela é perpendicular ao lado. Só que ela passa pelo ponto médio desse lado, tá? Aqui, as alturas, elas também são perpendiculares, mas elas vão ter que passar pelo ponto médio. Então, ele é perpendicular ao ponto médio de um lado. Então, se a gente pegar aqui o triângulozinho, esse aqui é o ponto médio do lado, né? É onde está bem a metade desse lado. Então, a gente vai pegar uma reta perpendicular a esse lado e passar assim. Essa aqui é a mediatriz. E a gente pode fazer isso para todos os lados, né? Passar assim. E pegar aqui e passar assim. Tá? E daí esse ponto aqui é o circuncentro. Esse nome também é por uma razão similar ao do in centro, tá? Se a gente pegar um círculo e colocar ele em volta do triângulo, de forma que as pontas aqui do triângulo toquem o círculo, vocês vão ter um círculo assim. Ignorem a minha falta de habilidade para desenhar, tá? Por favor. Isso é um círculo que está circunscrito ao triângulo, tá? Ele está circundando o triângulo, então o circuncentro vai ser o centro do círculo que está circundando o triângulo. Por isso o nome, assim. Não sei se isso vai ajudar vocês a lembrarem ou não, mas me ajudou a entender o que era quando eu aprendi esses negócios. Tudo bem, gente? Dessa lista era isso, assim. Vocês têm dúvidas de outras listas ou alguma coisa que vocês queiram perguntar, qualquer que seja, assim? Que daí é bom de tirar o quanto antes, né? Porque senão vocês ficam com a dúvida e acaba atrapalhando depois. Mas assim, só se vocês tiverem. Também qualquer outra coisa
que vocês queiram discutir, o jeito que a gente está conduzindo as aulas. Não sei se vocês estão gostando, assim, da maneira que a gente está fazendo as coisas, o que vocês estão achando, assim. Se vocês estão conseguindo acompanhar tranquilo, se vocês têm alguma sugestão que vocês acham que ficaria interessante da gente colocar. Qualquer coisa, gente, não se acanhe. E daí, se vocês não têm dúvidas, eu vou liberar vocês mais cedo hoje. Foi uma aula mais curta, porque a gente acabou não tendo uma lista pra hoje, né? E essa aula era pra ser amanhã, mas a Júlia, ela tá doente. Daí por isso que a gente adiantou ela. Ah, que bom, Bárbara. Isso as aulas gravadas são uma coisa bem boa, né, da pandemia. Uma das coisas boas que ficou na medida do possível, porque é bom de poder pegar a aula e ir parando quando tu precisa e ir anotando coisa, né. Bom. Tá bom então, gente. Se vocês estão tranquilos, então vou liberar você. Tá tudo bem organizado. A matemática é sempre a parte mais difícil, né? Por isso que a gente acaba fazendo essa semana zero justamente pra tentar ir solucionando as dúvidas assim que acabam surgindo, né? Porque isso é uma coisa que a gente meio que das exatas a gente organizou porque a gente notou que a maior parte das dificuldades, por exemplo, na física que a gente vê, são dificuldades, na verdade, com a matemática, que o pessoal entende super bem os conceitos e daí quando tu chega na prática, às vezes a gente acaba tropeçando mais na parte de calcular as coisas do que na parte de entender as coisas, né? Mas é bom que vocês estão conseguindo acompanhar, que estão fazendo os exercícios. Tô gostando de ver, assim, o esforço de vocês. É bastante regrinha, né? Isso é sempre complicadinho de manejar a matemática, principalmente. Mas a gente vai aprendendo. Se a gente fizer com calma, a gente vai conseguindo. Vocês estão estudando bastante, então acho que vocês estão indo bem, assim. Bom, eu vou liberar vocês, então. Quintou, né, gente? Daí, boa noite, gente. Vocês descansem bem, que é importante descansar também, né? Não adianta ficar só estudando e daí acabar queimando demais. Então, boa noite. E a gente se vê provavelmente, talvez, nas aulas de física mais pra frente.